Olá, queridos, sou o Sérgio Mascarenhas, quero deixar aqui uma palavra para você de reflexão, palavra de Deus. Nós temos como propósito de lançar essas ideias e esse conteúdo para que você seja edificado, para que você receba orientação, para que os conselhos de Deus, conforme a Bíblia diz, sejam absorvidos no teu coração. Eu queria hoje meditar sobre os impedimentos da oração. Eu vou deixar aqui 5 causas que impedem as nossas orações e depois eu deixo mais 5. Mas assim, de início eu queria pensar com você, porque muitos oram e não têm respostas da parte de Deus. Então eu quero deixar esses pensamentos para que você analise de repente aonde você está falhando, ou o que está acontecendo, ou se os teus pedidos aos quais você faz a Deus, eles não estão com a motivação correta. Então pense nisso. Eu quero iniciar com a incredulidade. Uma primeira causa que impede a oração é a incredulidade. Hebreus capítulo 11, verso 6 vai falar: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que todos aqueles que se aproximam de Deus têm que se aproximar com fé. Então a incredulidade vai ser um impedimento enorme. Você tem que orar, falar com Deus, meditar, arrazoar com o Senhor, clamar até numa intensidade maior, contemplar, se aquietar. A oração passa por essas fases, a ponto até de você ter revelações na hora em que você ora. Mas tudo isso tem que ser com fé. Fé na pessoa de Deus, fé na identidade de Deus, fé na natureza de Deus. E isso através de Jesus, promovida pelo Espírito Santo que faz parte de você, que habita em você. Então a nossa espiritualidade, nós costumamos dizer, é uma espiritualidade trinitária. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então os três, e esse Deus, é a Trindade em si, devem participar deste teu momento de oração. Então, a primeira causa a qual impede a oração pode ser a incredulidade. A segunda, a ganância. Tiago, capítulo 4, verso 3, fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então a ganância aqui é um impedimento. De repente você está pedindo de uma forma deslocada, com o coração cheio de materialismo, com um consumismo exacerbante. Então isso pode ser impedimento, sim. Por uma pura ganância, essa oração não será respondida. Pense nisso. Uma terceira causa são pecados. A Bíblia traz listas de pecados. Há pecados explícitos. Não quero aqui gerar um excesso de culpa na tua mente, no teu coração, mas há uma revelação do que vem a ser pecado. É quando você desagrada a Deus, quando você fere a santidade de Deus. Pecado é quando você erra o alvo. Costumamos dizer, pelo original da palavra, pecado é errar o alvo. Você foge dos planos, do trilho, há uma vida paralela. Então, Provérbios 28:13 diz: o que encobre as transgressões, os pecados, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Pode ser um impedimento terrível. Então são vícios comportamentais que fogem da santidade de Deus, da palavra de Deus, do plano, do propósito de Deus, tornando o homem um ser autônomo. Um quarto motivo, uma quarta causa, são votos feitos precipitadamente sem o cumprimento deles. Então, melhor é que não votes, diz Eclesiastes capítulo 5, verso 5, do que votares e não cumprires. E aí segue o texto falando que isso pode ser um impedimento. Então, orações barradas podem ser a causa de votos mal cumpridos.
ou não efetuados, negligenciados. Então, não brinque com Deus. Se você fizer um voto a Deus, cumpra esse voto, porque pode estar barrado a tua oração, a resposta dela, por conta destas pendências e comprometimentos das nossas palavras com Deus. Então Deus faz a gente acertar esses detalhes, não que ele seja um carrasco, estamos na época da graça, mas a gente sabe que temos que levar Deus a sério, e eu estou falando de temor, de reverência e zelo. Nossa relação com Deus, apesar que Ele é Pai, sabemos, no Novo Testamento sim, há um relaxamento na relação com Deus, mas isso não impede de nós nos aproximarmos dEle e tratarmos Ele com reverência, zelo e temor. E a quinta causa são os conflitos. Estamos orando, mas há pendências, há atritos, há comunicações truncadas com as pessoas, há mágoas, vinganças, ressentimentos. E Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 25, relata: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então é diretamente proporcional e relacional a nossa relação com Deus, com as pessoas, a nossa oração a Deus, se houver pendências com pessoas. Acerte, peça perdão, receba perdão, parta para o diálogo, para os esclarecimentos. Não deixe isso corroer o teu coração, não deixe isso ser impedimento na tua caminhada. Conflitos relacionais impedem orações, sim. Se nós agasalharmos essa ira, essa mágoa, esse ressentimento, partirmos para a vingança, isso pode ser a causa do impedimento da nossa oração. Então, recapitulando: incredulidade, segundo lugar, ganância, terceiro, pecados, e você sabe aonde é que Deus toca no teu coração com relação a pecados, votos não cumpridos e conflitos. Medite nisso. Que Deus abençoe o teu dia e que você tenha paz. Deus te abençoe.